Olá, hoje nós vamos para o capítulo 17 do livro dos Provérbios. Capítulo 17 ainda estamos ainda na primeira coletânea salomônica. Primeira coletânea salomônica, nós teremos outras coletâneas de Salomão, mas são com a compilação de ditos, expressões, ditados, provérbios atribuídos a Salomão. Normalmente, esses ditados, eles compõem, eles são compostos de versículos, ou seja, cada versículo é um ditado, cada versículo é um provérbio. Como eu disse, é um resumo de toda a sabedoria, de toda a religião, né? E passada de uma forma muito concisa, muito resumida através de provérbios. É bom lembrar você que aqui nós temos influências de outras culturas, de outras religiões, mas sempre, todos os provérbios, todos eles são fundamentados na lei e nos profetas, e são então uma forma da sabedoria ser passada de geração em geração através de expressões, através de ditados que os pais passavam para os seus filhos, os mestres aos seus discípulos, né? Os professores aos seus alunos, tá bom? Vamos lá? Cada capítulo ele é muito cheio de sabedoria, e você vê, né, que cada versículo traz uma expressão, um ditado, um provérbio que condensa ali uma sabedoria muito grande. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá, o que eu te peço sempre: dê um like, se inscreva no canal, convide outras pessoas, me ajude a convidar as pessoas isso. Eu quero que você seja um missionário, convidando as pessoas para se inscrever no canal e fazer com a gente esse curso bíblico. Todos os dias lendo um capítulo da Bíblia. A minha ideia, o meu sonho sempre foi esse, que as pessoas lessem a Bíblia. Não só entrassem, vou fazer um curso de Bíblia, porque isso. Não. Ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Leia. E depois de ler, entender a palavra de Deus, entender a Bíblia. Vamos lá. Capítulo 17 do livro dos Provérbios. Vamos, gente. Mais vale um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia. Um escravo prudente vale mais que um filho desonroso e partilhará da herança entre os irmãos. Um crisol para a prata, um forno para o ouro. É o Senhor, porém, quem prova os corações. O mal dá ouvidos aos lábios iníquos. O mentiroso presta atenção à língua perniciosa. Aquele que zomba do pobre insulta seu Criador. Quem ri de um infeliz não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os pais. Os netos, então, são a coroa dos avós, né? Uma linguagem elevada não convém ao nécio, quanto mais um nobre palavras mentirosas. Um presente parece uma gema preciosa a seu possuidor. Para qualquer lado que ele se volte, logra êxito. Aquele que dissimula faltas promove amizade. Quem as divulga divide amigos. Uma repreensão causa mais efeito no homem prudente do que 100 golpes num tolo. O perverso só busca a rebeldia, mas será enviado contra ele um mensageiro cruel. Antes encontrar uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo em crise de loucura. A desgraça não deixará a casa daquele que retribui o mal pelo bem. Começar uma questão é como soltar as águas. Desiste antes que se exaspere a disputa. Quem declara justo o ímpio e perverso o justo, ambos desagradam ao Senhor. Para que serve o dinheiro nas mãos do insensato? Para comprar a sabedoria? Ele não tem critério. O amigo ama em todo o tempo. Na desgraça, ele se torna um irmão. É destituído de senso o que aceita compromissos,
e que fica fiador para o seu próximo. O que ama as disputas, ama o pecado. Quem ergue sua porta, busca a ruína. O homem de coração falso não encontra felicidade. O de língua tortuosa cai na desgraça. Quem gera um tolo terá desventura. Nem alegria terá o pai de um imbecil. Coração alegre, bom remédio. Um espírito abatido, seca os ossos. O ímpio aceita um presente ocultamente, para desviar a língua da justiça. Ante o homem prudente está a sabedoria, os olhos do insensato vagueiam até o fim do mundo. Um filho nécio é o pesar de seu pai, e a amargura de quem o deu à luz. Não convém chamar a atenção do justo e ferir os homens honestos por causa de sua retidão. O que mede suas palavras possui ciência. O calmo de espírito é um homem inteligente. Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha sua boca. Gente, este capítulo 17 é muito cheio de sabedoria, que valia a pena você ler de novo e ir anotando aí, porque tem coisas maravilhosas, maravilhosas mesmo, né? Coisas assim que dá pra gente refletir e pensar mais vezes. Ó, a maneira com que ele termina. Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala. Quem fala muito não é sábio. Quem fala demais não é prudente. Olha aí, ó. Por prudente quando fecha a sua boca. Então, quando você vê uma pessoa, um falastrão, fala, não tem muita sabedoria não, né? Geralmente, a pessoa que fala pouco, ela tem mais sabedoria. Mas tem muita coisa aqui interessante para a gente ver. Vamos ver aqui uma coisa. E já vai escolhendo aí um versículo que você gosta, um provérbio que você gosta. Eu tenho lido os comentários, os provérbios que vocês põem, os provérbios que vocês colocam, e eu acho muito interessante, porque cada provérbio cala fundo no coração da gente no momento em que a gente está vivendo. Isso é muito interessante. Vamos lá. Queria lembrar você uma coisa muito interessante aqui no versículo 3. Um crisol para a prata, um forno para o ouro. É o Senhor, porém, que prova os corações. O que é isso aqui, gente? O que é um crisol? Um crisol é aquele, é o chamado cadinho, aquele recipiente, o cadinho, que você coloca aqui o ouro, a prata e coloca fogo em cima, ou então leva esse crisol a um forno. O que acontece? Naquele momento, a prata e o ouro são crisolados. São crisolados, ou seja, a prata, o ouro, geralmente, quando é retirado na natureza, vem com muita impureza. Outros minérios, vem também com terra, vem com muita coisa. Como você faz para purificar a prata e o ouro? Você coloca nesse crisol e coloca fogo em cima. Ou então pega esse crisol e coloca dentro do forno, né? Um crisol para a prata, um forno para o ouro. E aí o que acontece? Fogo, 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 fogo. A prata e o ouro, eles derretem e se separam das impurezas. Ele foi crisolado. Daí, nós usamos na nossa língua a expressão crise. Crise. Crise é um momento de sofrimento, dor que nós passamos para sermos purificados. Todas as vezes que nós passamos por uma crise, seja ela qual for, emocional, amorosa, financeira, todas as vezes que nós passamos por uma crise, significa que nós fomos colocados num crisol por Deus e colocado fogo em cima. Fogo em cima. Para que a crise? Para eu sofrer? Para eu me purificar. Para eu me purificar. E aí, veja só, depois que a crise passa, porque a crise nunca fica para sempre, tá entendendo? A crise nunca fica para sempre. A crise é passageira. Quando a crise passa, o que sobrou? Sobrou aquilo que é puro, aquilo que é bom.
Tal qual o ouro e a prata são crisolados, e depois da crise, depois do crisolar o ouro e a prata, fica somente a prata e o ouro puros, quando eu passo pela crise, eu sou da mesma forma purificado. E por isso, depois de cada crise, eu sou melhor, eu sou mais feliz. Um crisol para a prata, um forno para o ouro. É o Senhor, porém, que prova os corações. Muito bem. E outro versículo que eu queria que você soubesse é o seguinte. No versículo 8 fala assim, olha aqui. Um presente parece uma gema preciosa a seu possuidor. Para qualquer lado que ele se volte, logra êxito. Isso aqui é uma expressão, você fala, mas o que é isso? Uma pedra preciosa faz com que a pessoa sempre tenha sucesso? Deixa eu te explicar. Na antiguidade, acreditava-se que algumas pedras preciosas, elas tinham poderes mágicos, né? Então aqui é uma coisa mais ou menos que traz um sinal da cultura da época, um costume da época que quando você tinha uma pedra preciosa, algumas pedras preciosas, você achava isso que vai me dar sorte, né? Vamos lá, no versículo 14, tem uma coisa muito interessante. Isso aqui é um ditado muito bonito. Começar uma questão é como soltar as águas. Desiste antes que se exaspere a disputa. Gente, é o seguinte, começar a discutir com uma pessoa é como soltar as águas. O que é soltar as águas? Soltar as águas, tem em outras traduções está escrito abrir as comportas, né? É o seguinte, quando você começa a discutir com alguém, você não consegue conter aquilo que você tem que conter. Aí vem tudo, fala tudo. Então, olha que perigo. Se você começa a discutir com alguém, é como se abrir as comportas, e aí, meu filho, não dá mais para conter, não dá mais para... Aí você fala coisa que não queria falar, você ofende a pessoa sem querer, você fala de coisas antigas, você desenterra lá coisas antigas e você humilha a pessoa, é um horror. Depois tem que ir atrás pedindo desculpa. Por isso, o ditado fala assim, começar uma questão é como soltar as águas. Abrir as comportas não dá para segurar. Então, o que fala? Desiste antes que se exaspere a disputa. Então, não comece a discussão, porque senão ninguém segura mais. Palavras sábias, hein? Tá bom? Muito bem. No versículo 19, traz uma coisa muito interessante, porque o 19 é um versículo que você não entende muito bem quando lê, mas ele tem um sentido que está oculto nele. 19, olha aqui que interessante. O que ama as disputas, ama o pecado. Quem ergue sua porta, busca a ruína. O que tem a ver uma coisa com a outra? Percebeu? O que ama as disputas, ama o pecado. Tudo bem. Quem ergue sua porta, busca a ruína. O que é isso? Erguer a porta. Então a gente tem que entender. Erguer a porta é se ensorbebecer. É a pessoa se vangloriar, né? Ou seja, o sentido é esse, né, de erguer a porta, né? Aqueles que se ensorbebecem, ficam soberbos, esses vão encontrar a ruína. Tá bom? Muito bem. Versículo 24, só para a gente terminar. Primeiro versículo. Olha a outra sabedoria aqui, que você não pode... Versículo 22. Coração alegre, bom remédio. Um espírito abatido, seca os ossos. Quando aqui no provérbio fala secar os ossos, significa adoecer o corpo, viu, gente? Adoecer o corpo, adoecer fisicamente. Então, secar os ossos, você já viu várias vezes essa expressão em provérbios, secar os ossos. Secar os ossos significa adoecer fisicamente. Então, olha aqui, coração alegre, bom remédio. Uma pessoa que está alegre, uma pessoa que está disposta, uma pessoa que está sempre bem, é remédio. Remédio na vida dela. Ou seja, este é o remédio. A alegria, o entusiasmo, isso é o remédio. Mas um espírito abatido, gente mal-humorada, carrancuda, chata, que acha defeito em tudo, que não acha graça em nada, isso seca os ossos, ou seja, isso adoece
fisicamente. Vamos lá. E no versículo 24, aqui está, só para que a gente entenda, ante o homem prudente está a sabedoria. Os olhos dos insensatos vagueiam até o fim do mundo. O que é vaguear até o fim do mundo? Vaguear ao fim do mundo significa estar fora da realidade. É uma expressão que hoje nós diríamos assim, está no mundo da lua, né? Então aqui, ó, ante o homem prudente está a sabedoria. Mas os olhos do insensato, o insensato, aquele que é louco, aquele que não quer saber de nada, ele é como se estivesse no mundo da lua. Ou seja, o seu olhar vagueia pelo mundo, né? Esse é o sentido. Muito bem, denso, cheio de sabedoria para nós aqui. E eu queria que agora você pudesse escolher um versículo que ele pudesse ser para você, né? Trazer para você, resumir aí aquilo que você está vivendo e passando. Eu queria que você visse, eu escolhi o meu versículo porque ele é lindo demais e porque eu gosto dele e eu quero que você também veja comigo. Versículo 17. Olha que coisa linda. O amigo ama em todo o tempo. Na desgraça, ele se torna um irmão. Olha que lindo isso. Quando você tem um amigo, ele te ama o tempo todo. Te ama, está do seu lado. Mas quando você passa por uma necessidade, se ele for amigo mesmo, ele se torna um irmão ali do lado. Ele deixa simplesmente de ser amigo, aquele amigo que te ama, para ser um irmão. Um irmão. Et crucem domini, fugit partes adversa. Vite teleo de tribiuda, raticis Davide. Aleluia.